Sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira, nós temos agora 28 graus aqui em Natal, sensação térmica de 30 graus, nenhuma previsão de chuva para o fim de semana. Vai ser esse calorzão aí para aproveitar bastante, já que o verão, pelo menos na data, está chegando ao fim. E hoje então chegando com o tema leseira, honra e mistério. Vamos ver como é que essas três coisas se juntam aí nesse podcast de hoje. Mas vou começar aqui com uns dados interessantes que eu tinha já anotado há um certo tempo. Foram retirados da coluna de Walden Madruga, lá na Tribuna do Norte, na época em que ele não estava nela, porque estava de férias. Ele estava sendo substituído por Vicente Neto. A coluna se chama Jornal de WM. Eu tenho a impressão que eu não dei esses dados aqui ainda. Se dei, vou repetir, mas vamos lá, porque são dados interessantes a respeito da venda de livros no Brasil. A venda de livros cresceu 4,5% no ano passado em relação a 2016. E veja que nós estamos num ano de crise. Agora que as coisas tendem a dar uma melhorada depois de piorarem muito, tem que melhorar, mas mesmo assim o mercado de livros, então, conseguiu um resultado a ser comemorado. Então, seguindo lá o que diz a coluna, segundo o painel das vendas de livros no Brasil, isso equivale a 1,8 milhão de exemplares e 100 milhões de reais a mais do que o faturado em 2016. Aí a curiosidade fica sobre quais foram os livros mais vendidos em 2017, então, aqui no Brasil. Nós temos em primeiro lugar o livro Batalha Espiritual, do padre Reginaldo Manzotti, que vendeu mais de 138 mil, precisamente 138.156 exemplares. Depois vem o livro Sapiens, de Yuval Noah Harari, com mais de 134 mil exemplares. O Homem Mais Inteligente da História, de Augusto Cury, com mais de 131 mil exemplares. Eu até me pergunto quem seria esse o homem mais inteligente da história. Provavelmente é o próprio Augusto Cury. O Poder da Ação, de Paulo Vieira, com mais de 130 mil exemplares. E Origem, do famoso aí Dan Brown, com mais de 121 mil exemplares. Então, vê que lá no topo da lista está um livro de um religioso, um tema mais religioso, mas em seguida vem alguns temas mais de filosofia, como Yuval Noah Harari, né, que tem uns temas mais diferentes, inclusive até aquela questão de se Deus existe ou não. Vem autoajuda, né? Eu confesso que eu não conheço Paulo Vieira, mas pelo título Poder da Ação deve ser um livro de autoajuda também, e um de literatura, né? Assim, mais de policial, investigação, de mistério, que é o de Dan Brown, Origem. Então, uma coisa a ser comemorada, pelo menos a crise não conseguiu abalar o hábito dos brasileiros, pelo menos os que têm esse hábito de ler, e então adquirir os livros. Se bem que, às vezes, adquirir um livro não significa ler. Eu sou um bom exemplo disso. Os bichinhos ficam tudo aqui na fila aguardando, né, chegar a sua vez, até porque eu sou compulsiva. Dificilmente entro numa livraria para comprar apenas um livro. Normalmente eu já não compro, que é para evitar ficar com uma fila muito grande de livros. Mas quando o comichão, né, realmente toma conta de mim, eu não consigo comprar apenas um. Então, nem sempre você adquirir um livro significa que você já o leu assim em 30 dias depois que comprou. Que mais? Aí nós temos aqui, vamos começar então pelo mistério, né, do nosso tema, que é uma história interessantíssima que saiu também na coluna de
de Walden Madruga nessa semana lá na tribuna. Esse foi na quinta-feira, né? Ele estava revelando o mistério que parece que finalmente chegou ao fim do desaparecimento de Amelia Earhart, que foi uma americana que fez um voo ao redor do mundo, né? No rumo do Pacífico, atravessando África e tudo. E lá, isso foi em 1937, né? Quanto tempo essa mulher fez isso e por que interessa tanto a gente? Porque ela passou aqui por Natal. Eu vou tomar até aqui a liberdade de ler exatamente o que ele reproduziu. Ele reproduziu uma passagem do livro de Paulo Viveiro chamado História da Aviação no Rio Grande do Norte. Lá no capítulo 24 ele fala especificamente de Amelia Earhart e conta então como foi essa escala que ela fez em Natal nessa viagem. Então vamos ler aqui para ver exatamente o que deu, né? Aqui é chamada de Amélia mesmo. Amélia Earhart foi talvez a mais famosa aviadora de seu tempo. Em 1928, constituiu-se a primeira mulher a atravessar o Atlântico com Stultz, piloto, e Gordon, mecânico. Em 1932, atravessou novamente o Atlântico, dessa vez sozinha. Viajou depois do México a Nova York sem escalas e de Tampico a Nova Orleans. Cadê? Me perdi aqui. Por fim, empreendeu um raid da ilha Havaí à Califórnia em 18 horas e 16 minutos. Depois de excelentes vitórias, começou a idealizar sua viagem ao redor do mundo. A 17 de março de 1937, pois bem, 17 de março, exatamente aí a data que nós teremos amanhã. Mas isso lá em 1937, portanto, há 81 anos. Então, voltando aqui para a leitura, a 17 de março de 1937, às 16h30, decolou de Oakland, na Califórnia, para Honolulu e, sofrendo um acidente, voltou a 19 de maio a Oakland e daí partiu para Nova Orleans e Miami, modificando assim completamente o itinerário inicial. A 1º de junho, com Fred Newman como navegador, partiu de Miami com destino a Porto Rico e Paramaribo. De Paramaribo alcançou Fortaleza. E posteriormente, aí sim, chegou aqui a Natal, a 7 de junho de 1937, pelas 6h55, quer dizer, a 2 de julho. De Nova Guiné, partiu para Oakland e aí, sob uma rota desconhecida por aviadores, que foi a que ela tinha escolhido, ela desapareceu. Então, há 81 anos, ninguém tinha notícia do que tinha acontecido mesmo com a Amélia. Claro que